Olá pessoal, e nós estamos agora no nosso último vídeo, né, acerca ainda de raízes enésimas e também vamos ver algumas propriedades aí de potências que vão ser importantes para o nosso estudo. E aqui eu trago a definição agora de quando a gente pensa numa potência de um expoente racional. Então qual é a ideia, né? Quando você pega um número positivo e não nulo, certo? E você tem aqui uma raiz, né, formada por números, uma raiz não, uma fração, formada por p e q inteiros, onde q tem que ser diferente de zero. Nós vamos definir agora a potência de base A e expoente P sobre Q por essa relação aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu sei lá, eu quero fazer aqui quanto é que é 5 elevado a 1 meio. Por definição, vai ser o seguinte. O número que está no denominador vem para essa parte de cima, né? Na verdade. E o que está aqui vem para cá. Então, até o pessoal costuma dizer, quem está embaixo, não, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, né? E o que acontece? Quando A for igual a zero e a potência for positiva, então a gente vai definir dessa forma que está aqui. E aqui tem alguns exemplos para que vocês vejam, né? O primeiro e o segundo é tipo esse que eu fiz aqui. O terceiro exemplo, ele vai naquela ideia, né? E se ele for negativo? Então, você calcula normal. Olha o menos 2 como sendo do numerador, e ele vem para essa parte. O 3 vem para a parte do índice. E aí você vai ter 7 elevado a menos 2. Basta lembrar, então, que 7 elevado a menos 2 é a mesma coisa que você escrever como sendo 1 sobre 7 ao quadrado, que é isso aqui, 1 sobre 49. Quando tem essa forma aqui, né, mesma ideia, ó, veja que você inverte a fração, que a gente já tinha visto um pouco sobre isso aí quando a gente estudou potências com expoentes negativos. E aí temos alguns comentários, né? O símbolo 0 elevado a p, quando p é negativo, não faz sentido, não tem significado. E é importante saber isso aqui, ó. Preste atenção. Quando A for maior que zero, a potência vai permanecer sendo positiva. Bom, isso é importante porque quando nós formos estudar função exponencial, essas regras elas vão, quer queira, quer não, aparecer na hora de uma discussão de um problema, na hora de uma resolução de uma equação exponencial e por aí vai. Para terminar essa parte, é importante que a gente faça então algumas propriedades. Eu também vou seguir o padrão do livro. O livro faz a P1, a P3 e a P5. Todas elas não são por indução. Então vamos fazer aqui com toda calma, tá bom? Vamos começar pela propriedade P1. Então vamos desenvolver, né? A elevado a P sobre Q multiplicado por A elevado a R sobre S. Por definição, o que é esse primeiro aqui? Então, no final das contas, você vai ter o seguinte: Q aqui e o P aqui, o S aqui e o R aqui. E agora o que acontece, né? Nós podemos automaticamente, como são índices diferentes, a gente não pode resolver logo tudo muito rápido, mas a gente sabe que pode multiplicar, né? Aqui por S, e aqui eu posso multiplicar por Q e por Q. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora vão ter o mesmo índice. Automaticamente você pode agora colocar todo mundo, já que eu tenho aqui Q e S, né? Todo mundo dentro da mesma raiz. E agora que eu tenho um produto de potência de mesma base, você pode somar os expoentes. Então vai ter aqui A, PS mais RQ. Ok? E aí o que é que vai acontecer? A gente tem, em outras palavras, o que aqui? Né? A gente tem que essa raiz aqui, na verdade, ó, posso enxergar como sendo A elevado, né? QS, PS mais RQ. Eu quero convidar vocês a perceberem que no final das contas isso é a mesma coisa que você somar isso aqui. Porque é o mínimo disso aqui é QS. Aí você vai fazer QS dividido por Q vezes P. QS dividido por S. Sobra Q, né? Vezes R, RQ. Então, é a mesma coisa. Então, a gente acabou de provar que, de fato, isso é igual a isso aqui. Ou seja, você pode usar aquela propriedade, né, de potência de mesma base somar quando os expoentes forem, então, frações. A propriedade P3, ela vai no mesmo caminho. Então, vamos lá. Vou pegar esse lado esquerdo e vou apenas desenvolver. Tá bom?
Então a gente tem aqui A vezes B elevado a P sobre Q. Aí você pode escrever, né? Exatamente assim. A vezes B elevado a P. E aqui o Q aqui, nessa região. E aí você pode automaticamente, ó, potência de um produto. Você pode quebrar dessa forma. Aí eu posso, obviamente, né, quebrar em duas raízes. E aí, automaticamente, você pode escrever P sobre Q vezes P sobre Q. Então, funciona também daquela mesma forma. A última é a propriedade de potência de uma potência, né? Que é o seguinte, vamos lá. P sobre Q, R sobre S. Veja que eu posso olhar essa parte aqui, né? Como sendo P sobre Q aqui. E eu vou ver assim, ó, quem está embaixo, para cá, quem está aqui, vem para cá. Agora que eu já coloquei isso aqui, eu posso ver essa parte aqui de dentro, né? Como sendo uma raiz também, ó. Que vai ter Q a elevado a P. Ora, nós já temos tudo isso aqui, né? Agora vamos fazer então o seguinte. Vamos observar que esse R que está aqui, esse expoente, ele pode automaticamente vir para cá. Então, já foi visto também. P vezes R, dessa forma como está aqui, tá certo? E aí você automaticamente vai ter essa continha nossa. Ora, depois que nós temos isso aqui, então, né, nós podemos fazer o seguinte, né, gente? Já que eu tenho dessa forma, eu poderia automaticamente observar que a gente poderia multiplicar, né? Enxergar essa multiplicação que está aqui, ó. Eu vou ter essa raiz aqui como sendo exatamente A, PR, e aqui QS. Literalmente uma raiz de uma raiz, né? Dessa forma aqui. E aí, isso aqui para a gente vai ser, na verdade, igual a A elevado a P vezes R sobre S vezes 1 sobre S. E no final das contas, isso aqui vai ser exatamente PQ, né? Vezes R sobre S. Perdão que eu troquei aqui um detalhe, né? A gente fez uma... Isso aqui é um Q, na verdade. Deixa eu explicar então aqui para vocês como foi que a gente foi fazendo para ninguém ficar com dúvida. Daqui para cá a gente usou a definição. Aqui eu aplicar a definição de novo, aqui nessa parte. Percebam que o que eu estou fazendo literalmente é o que eu estava falando para vocês, né? Eu estou pegando esse R aqui e estou passando ele para dentro da minha raiz. Isso aqui a gente pode, de fato, fazer, porque a gente está trabalhando ali com números inteiros. Então a gente pode, com certeza, quando eu tiver um expoente ali naquela parte de fora, eu posso adentrar ele, porque a gente já viu isso aqui, ó, em vídeo passado, na verdade, essa propriedade aqui, ó, que foi a R4. Então eu estou utilizando literalmente a propriedade R4, colocando o R para dentro. Agora, qual é o próximo passo? Como é que eu justifico dessa linha que eu estou colocando o mouse para essa outra linha que eu estou colocando o mouse aqui? Então, pessoal, lá também, quando a gente estava estudando a parte de números inteiros, a gente viu isso aqui, ó, a propriedade R5. Que você tem duas raízes e você pode pegar o produto entre elas. Então, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Aí, por fim, você literalmente tem, né? A seguinte ideia. Podia até ser mais direto ao ponto, é que eu estou seguindo o livro. Você poderia ver que isso aqui é a mesma coisa que PR sobre QS. E se você ver que PR sobre QS é na verdade igual a P sobre Q vezes R sobre S. Então eu faria assim para ser mais direto ao ponto. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado aí vocês a poderem então entender como é que funciona de fato essas nossas regras, né? E aí, por fim, temos aqui um exemplo para a gente poder brincar e sentir como é que deve ser feita as contas. Então, vamos simplificar aqui utilizando as propriedades que a gente já estudou. Como é que a gente faz para calcular 16 elevado a 3 quartos? Perceba que 16 é, na verdade, igual a 2 elevado a 4. Então, você vai ter isso aqui. Agora, vamos voltar no tempo e vamos observar as propriedades mais uma vez que a gente acabou de provar. A gente tem aqui agora que é levar alguma coisa a uma potência. E diz aqui pra gente, ó, quando você eleva,
Você vai multiplicar, como a gente já sabe, né? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, ó, multiplica esse por esse. Você pode então cancelar, fica 2 elevado a 3. Ok? O nosso próximo caso, 27, é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, potência de uma potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Alguém pode estar perguntando, professor, são as mesmas propriedades repetidas? É o que a gente tinha provado apenas para natural de início, depois para inteiro, agora a gente chegou em racionais. Tá bom? E veja que esse aqui você também poderia fazer de modo similar, né? 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, ó, 3 elevado a 4. Você pode multiplicar tudo aqui. Que no final das contas vai dar 3 ao quadrado igual a 9. Pessoal, eu não vou falar muito sobre potência de um expoente irracional. Lá em cálculo 1 vocês vão acabar trabalhando um pouco sobre isso. Eu vou já automaticamente ir para a ideia de potência de um expoente real, certo? E aí vou só apenas ser básico aqui, né? Quando o número é positivo, a potência dele sempre é positiva também. E todas aquelas propriedades valem. A gente não vai provar. Na verdade, para fazer essa demonstração, a gente precisaria utilizar conceitos de análise real, né? Aí a noção de limite, enfim. Que não vai ser o objetivo, obviamente, do nosso curso. Mas para terminar os nossos vídeos, eu preciso urgentemente falar desses 4 lemas. Por quê? Na nossa aula sobre função exponencial, nós vamos utilizar esses lemas sempre. Especialmente porque nós vamos ter que demonstrar alguns teoremas. Então, eu preciso provar esses lemas aí com vocês. Quero dar algumas sugestões. Primeira coisa que vocês vão fazer. Entenda a demonstração bem passo a passo. Coloca o vídeo mais lento, né? Não tem pressa. Assista quantas vezes precisar, né? Ah, dá um play, olha o livro, olha a forma como eu estou fazendo, escuta a minha explicação, porque é para a gente ir aos poucos. Não tem para que a gente ter tanta pressa, tá bom? Eu vou fazer todas as demonstrações. Vamos começar pelo lema 1. Veja que é uma prova de um se e somente se. Ele diz o que aqui, né? Quando você tem um número real que é maior que 1 e você vai levar ele a uma coisa inteira, então a potência dele é maior que 1 se somente se n é maior que 0. Você tem que fazer ida e volta. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo a volta. Nós vamos provar que se n é maior que 0, então vai valer isso aqui. E nós vamos fazer por indução. Né? Então, o primeiro parte da indução é provar que, como aqui é para n maior que 0, então a gente vai supor que n vale 1, porque 0 não faz sentido. Então, observa que para n igual a 1 funciona, porque ó, a elevado a 1 é o próprio a. E por hipótese, a é maior que 1. Então, de fato, a elevado a 1 é maior que 1, então deu certo. Agora, a nossa hipótese de indução, a gente vai supor que é verdade, é que a elevado a k é maior que 1. Então, estou supondo que vale para k. E eu tenho que provar que vale para n igual a k mais 1. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer aqui para a gente? Se a é maior que 1, vamos multiplicar em ambos os lados por a elevado a k. Eu posso, porque a elevado a k é maior que 1 e, portanto, ela é positiva. Então, não inverte a desigualdade. A gente já viu isso em sala. Então, ó, quando eu multiplico em ambos os lados, não muda a desigualdade. Isso aqui dá o que para a gente? AK mais 1 maior que a elevado a k, que por hipótese de indução é maior que 1. Então, realmente, ó, é maior que 1. E aí eu provei por indução. Ok? A ida, pessoal, nós vamos fazer agora por absurdo. Vamos supor que A elevado a n é maior que 1 e que não vale que n é positivo, né? Então vai valer que n é menor ou igual que 0. Mas percebam que supor que n é menor ou igual que 0 equivale a supor que menos n é maior ou igual que 0. Tá certo? Então vamos lá, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Observe que quando n for 0, vai ficar aqui a elevado a 0. E a elevado a 0 é igual a 1. Né? Então, ó, n igual a 0 implica que a elevado a 0 é igual a 1.
E pela primeira parte do que a gente já fez, como menos n é maior ou igual que zero, implica, né, como isso aqui é positivo, a gente viu que se for positivo, o lema diz o que para a gente? Ó? Quando é positivo, o a elevado a n é maior que 1. Então implica para a gente automaticamente que o a elevado a menos n teria que ser obrigatoriamente maior que 1. Ok? É isso que a gente está vendo lá. Agora, né, vamos usar esses fatos aqui agora. Como a elevado a menos n é maior que 1, então você pode multiplicar em ambos os lados por a elevado a n. Certo? Então, vamos lá fazer porque a gente está supondo, ó, isso aqui é a nossa hipótese, né? Que isso aqui vale e que isso aqui vale. Então, se isso aqui é positivo, então eu posso multiplicar em ambos os lados por isso aí. Quando você faz isso aqui, você pode repetir a base e somar os expoentes. Então vai dar A, repetindo, menos N, né? Mais N, mais menos N vai dar zero, não é isso? Ok? Sendo maior do que A elevado a N. Ou seja, 1 maior que A elevado a N. Pessoal, atenção. A gente estava supondo que isso aqui valia e de repente chegou nisso aqui. Estão vendo o absurdo? Né? Porque lembrando, a gente está provando a ida. A ida é o quê? Eu estou supondo que isso aqui é maior que 1 e estou querendo chegar que isso aqui é isso. Aí eu estou supondo, digamos que isso aqui não vale, mas que a hipótese média funciona. Eu estou chegando nisso aqui, que uma coisa é maior que 1 e ao mesmo tempo menor que 1. Isso funciona? Claro que não. Então, absurdo foi o que a gente supôs, que n é menor ou igual que zero. Então, provado a nossa ida. Tá certo? Lembrando que aqui é só rabisco, no livro está escrito bem direitinho, mas o vídeo é para buscar ajudar na explicação de vocês. Tá certo? E até é bom que a gente sabe que demonstrações acabam sendo tão abstratas que vocês aí podem assistir, reassistir, rever quantas vezes vocês quiserem. Mas eu estou seguindo sempre o mesmo esquema do livro didático de vocês. Vamos para o lema 2. Né? Vamos fazer o seguinte: vamos provar primeiro que R maior que zero implica que AR é maior que 1. Ou seja, eu estou fazendo a volta primeiro. Tá bom? Vamos lá. Pelo lema, vamos fazer o seguinte: vamos tomar, né? Tome R como sendo P sobre Q. Por quê? Ó? Se o R é um número racional, ele é da forma de fração. P sobre Q inteiros. E eu estou supondo que ele é maior que zero. Então eu posso tomar esse P e esse Q como tudo sendo número natural. Tá bom? Então, no final das contas, a gente sabe que A elevado a R, que é onde a gente quer chegar, é a mesma coisa que A elevado a P sobre Q, né? A gente já viu um pouco sobre essa história. Só que lá pelo lema 1, vamos lembrar do lema 1, ó, ele diz o seguinte, que se você estiver pegando uma coisa aqui positiva, implica que isso aqui vai ser maior que 1. Ora, R é positivo, né? Então, você está nas mesmas situações do lema 1, então, obrigatoriamente, isso aqui nosso, né? Vai ser, na verdade, então, maior que 1. Ou seja, quando você pega, por exemplo, o A, isso aqui você pega o A como sendo dessa forma aqui, ó, maior que 1, e Q é maior que zero, pelo lema 1, isso aqui que eu estou colocando para vocês, pelo lema 1, isso aqui é, na verdade, maior que 1. Né? Estou pegando uma coisa maior que zero, que é o quê? Isso aqui, maior que 1, que é o nosso A. Então, elevar A isso aqui vai ser maior que 1. E ainda pelo lema 1 também, o livro nos recorda, a gente pode ver o seguinte. Se por acaso A elevado a 1 sobre Q for maior que 1 e P for maior que 1, maior que 0, então implica que elevar isso aqui, ó, ao P vai ser também maior que 1. Então percebam que isso é verdade, né? Se você tem um expoente positivo
e você eleva uma coisa que é maior que 1, aí esse expoente vai ser maior que 1. Então é isso que ele está fazendo. Ele está analisando o seguinte. Veja que eu posso ver A como sendo isso aqui. Então, A é maior que 1. E Q é maior que 0. Né? Então, isso aqui funciona. Agora que eu sei que ele é maior que 1, pega ele e veja que P é maior que 0. Então, você pode elevar ele e vai dar uma coisa maior que 1. Ponto final. É isso que ele está analisando. Então, o truque, talvez vocês tenham dificuldade, é perceber isso aqui. Como é que ele chutou e percebeu isso aqui, né? Parece que ele está sonhando, sei lá. Mas, enfim. A estratégia para usar o lema 1 é pegar algo que seja maior que 1 e elevar a algo que seja maior que 0. E vai permanecer sendo maior que 1. Então, observem que isso aqui, né? Isso aqui, ó, é exatamente igual a A sobre P, ou melhor, elevado a P sobre Q. E a gente acabou de provar que isso aí é maior que 1. Mas lembram que isso aqui é A elevado a R? Tá aqui, ó. Então a gente provou o quê? Que supondo que R é maior que 0, então A elevado a R é maior que 1. Então o nosso problema foi feito. Tá certo? Eu vou apagar agora, para não ficar muito bagunçado e a gente poder sempre olhar para o lema, sempre que for necessário. Tá bom? Lembrando que essas demonstrações não vão cair em prova, não. Estou só explicando para vocês poderem aí saber que existe uma demonstração, né? Agora vamos fazer então a nossa ida. A gente quer provar o seguinte, que se AR é maior que 1, então implica que R é maior que 0. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos tomar R como sendo P sobre Q, onde tudo aqui é números inteiros. Então percebam que se você tomar dessa forma, A elevado a R é a mesma coisa que A elevado a P sobre Q, que você pode ver isso aqui como sendo isso aqui. Ó. É a mesma coisa. Né? Potência de uma potência, vai multiplicar as frações. Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois casos, né? Caso 1, Q maior que 0. Então, vejam, na parte que eu apaguei agora há pouco, a gente acabou percebendo que A elevado a 1 sobre Q era maior que 1. Então, o que é que diz o lema 1? Se você tem algo maior que 1 e você eleva algo positivo, continua ainda sendo elevado a algo maior que 1. Né? E outra coisa também, ó, veja, a gente tem que isso aqui é maior que 1 e, ao mesmo tempo, eu tenho que A elevado a R é maior que 1, ou seja, isso aqui, ó, porque A elevado a R é isso aqui. Tudo aqui é maior que 1. O que é que diz o lema? Ó, isso aqui, a gente está supondo que é maior que 1. Quando o elevado a n for maior que 1, é porque o n tem que ser positivo. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. Isso já é elevado a 1. E tu eleva a uma coisa e permanecendo maior que 1, então é que diz o lema 1. O P tem que ser maior que 0. Obrigatoriamente. Ok? E aí, por definição de número inteiro, quando a gente pega P e Q inteiros, a gente vai dizer que só um é negativo, né? O outro obrigatoriamente tem que ser positivo. Então, suponhamos que você tivesse já pegado aqui o Q como sendo natural. Então, ele já era positivo por vida. E agora, por essa informação daqui, ambos agora vão ser naturais. Ah, professor, mas eu quis pegar o P como sendo natural. Então, faça a mesma continha, só com um pequeno ajuste. E você pega agora o outro como sendo natural também. Tá bom? Porque é aquela ideia, né? A gente já estava supondo que o caso em que Q era maior que 0. E agora eu provei que P é maior que 0. Então, a gente conseguiu ver que o R é maior que 0, porque tanto P quanto Q é maior que 0. Professor, e se o Q fosse negativo? Vamos lá fazer agora a conta. Se o Q for negativo, menos Q é maior que 0, né? Você multiplica por menos 1 e inverte isso aqui. Então é que diz o lema 1, né? Se por acaso você tem uma coisa maior que 0, melhor, maior que 1, e aí notem, por exemplo, o seguinte, que isso aqui, ó, é igual a isso aqui, tudo elevado a menos, porque menos por menos dá mais, então é a mesma coisa. Isso aqui nosso, no final das contas, é maior que 1. Ok?
Por que, professor, isso é maior que 1? Mesma estratégia. Nós estamos aqui supondo o quê? Vamos olhar com calma. Nós estamos supondo que A elevado a R é maior que 1. E o que é que vai acontecer? Eu sei que A elevado a P sobre Q é maior que 1. E aí, ó, P sobre Q é maior que 1, mas eu percebi que isso aqui era maior que 1. E eu quero olhar para essa parte aqui de dentro. Isso aqui é maior que 1? Claro que é maior que 1, tá certo? Porque você está levando o A, que é uma coisa positiva, a uma coisa que também é positiva, que é maior que 0. Então, obrigatoriamente, isso aqui tem que ser maior que 1, tá bom? Pelo lema 1. E aí o que acontece, né? Se a gente tem esse fato agora, a gente vai continuar, na verdade, pelo lema 1, não, né? Pelo lema 1. E aí agora é o seguinte, eu tenho uma coisa maior que 1 e outra coisa maior que 1. E mais do que isso, lá pelo lema 1 dizia o quê? Ah, você tem algo maior que 1, aí você eleva ele e continua sendo maior que 1, então a potência, o expoente, tem que ser positivo. Olha aqui, maior que 1, maior que 1, ó. Peguei uma coisa maior que 1, elevei a algo, deu maior que 1. Então é porque isso aqui, isso que é o menos P. Isso aqui, que é o menos P, tem que ser positivo. Só que o menos P for positivo, quer dizer que P é negativo. E se o Q é negativo e o P é negativo, quer dizer o quê? Quer dizer que se P e Q são negativos, o R tem que ser positivo, porque menos por menos dá mais. Então, vejam que a gente conseguiu provar. Eu sei que vocês devem estar até cansados de ver tanta informação, é fração, é potência, é tudo. Mas infelizmente a gente precisa trabalhar um pouco com isso aí. Tá certo? Desculpe-me. Mas são muitas informações, é muito, né, para lá e para cá. Reassista, pausa, pense um pouquinho. Aí veja bem, falta a gente fazer o lema 3 e o lema 4, né? Gente, o lema 4 eu não vou fazer porque ele envolveria aí uns conceitos que a gente não vai precisar ficar usando, tá bom? Que é quando a gente trabalha com potência real. Eu até falei para vocês que não ia ser objeto da nossa disciplina. Então vocês assumem que é verdade, tá bom? Eu vou só fazer agora, para terminar o vídeo, o lema 3. Eu quero chamar a atenção sobre os lemas, né? O lema diz assim, em outras palavras. O lema 1 diz que quando você tem um número maior que 0 e você eleva ele, ele continua sendo maior que 1, né? Isso acontece somente se o expoente for positivo. Aqui era só para número inteiro, a gente estende para números racionais. O lema 3 a gente vai estender, né? Os dois agora. Então, vai existir essa desigualdade aqui, AS maior que AR, se somente se a potência desse é maior que essa. E esse aqui de baixo, ele vai estender o lema 1 e o lema 2 para os reais, de modo geral. Só que, como eu falei, o lema 4 não vou fazer, não vai ser o nosso objeto, não. Vamos fazer então o lema 3, ele é bem rapidinho. Então vamos supor que a S é maior que a R. Veja que isso aqui acontece se somente se você multiplicar o AR por alguma coisa. Professor, eu posso multiplicar o AR por alguma coisa? Né? Posso ou não posso? Como é que é essa história? Né? Vamos então lá ver essa ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar a S ó, por A menos R. Tá bom? Como A é maior que 1, isso aqui sempre vai ser maior que 0. Então pode. Então não vai inverter o sinal. Só que isso aqui é equivalente ao quê? S menos R, que é igual a 1. E aí o que é que acontece? Vamos pensar um pouco. Tu está elevando o a isso e está dando uma coisa maior que 1. E o S e o R são racionais. Então, pelo lema 2, né, você pode agora saber o seguinte: se está dando uma coisa maior do que 1, o lema 2 diz que é porque o expoente é maior que 0. Resumindo, S menos R é maior que 0. Então, isso acontece somente se o S é maior que R. Estou passando menos R para o outro lado. Então, ó, provei que vale o se somente se. Então, o lema 3, vejam que ele é bem mais fácil. Então, pessoal, esses 4 lemas nós vamos utilizar na nossa próxima aula. Espero que tenha ajudado vocês. Eu sei que não é o assunto mais fácil do mundo, mas a gente precisa estudar um pouco ele, né? Então, aguardo vocês então aí na nossa próxima aula, tá certo? Até mais.